Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Homecast, o primeiro podcast de Araxá e região sobre imóveis. Aqui nós vamos falar sobre compra, venda, troca, construções e assuntos aleatórios. E hoje nós temos o grande prazer de receber o Reinaldo, né? Empreendedor, empresário, engenheiro civil, parceiro de vendas nosso, né, Reinaldo? Fizemos muitas vendas esse ano, há vários anos, inclusive, né? E é um cara que a gente tem o prazer de chamar para o nosso podcast, receber aqui hoje. E vamos falar sobre diversas coisas da construção civil, né? E que vai englobar também a parte de venda de imóvel e assuntos gerais, né? E vou dar a palavra para você. Tá. Pessoal, agradeço muito essa oportunidade, o prazer é meu, né, estar aqui com amigos e parceiros dentro do mercado da construção civil, onde nós temos vários assuntos voltados para o mercado, né, araxaense e região. E muito bacana a iniciativa também do podcast. Isso aí ajuda muito as pessoas a tomarem conhecimento dentro do mercado, né? A gente vai falar sobre esses assuntos. E dentro do mercado nós temos propriedade para estar falando sobre valores, sobre mercado de casas, de apartamento, terreno e tudo mais. Então, assim, um prazer imenso poder contribuir com vocês aqui nesse podcast. Prazer é nosso, meu amigo. E assim, todo mundo, eu falo que hoje, o que nós somos hoje é retrato do que nós fomos lá atrás, né? Eu brinco que eu tinha 7 anos, eu vendia mexerica, então eu falei, cara, eu quero vender. Eu advoguei, mas eu falei, cara, isso não é minha área, eu gosto de vender, eu gosto de pessoas. O que te motivou, Reinaldo, desde criança? Você que é engenheiro civil, você que é um baita construtor hoje, um empreendedor. O que você viu na sua infância que você fala, hoje eu entendo, eu fazia isso, eu construía meus brinquedinhos. Tinha alguma coisa lá na sua infância que te trouxe para o momento que você está hoje na construção civil? Ou não, nada a ver? Boa pergunta. Meu pai falava muito sobre a parte onde que eu pegava algumas ferramentas que ele tinha mexia com fazenda e tinha algumas ferramentas que tinha em casa, que era um serrote, era um martelo, eram algumas ferramentas pontuais que eu peguei aos 7, 8 anos e fiz uma casinha para minhas cachorras que eu tinha, né? Bacana, que era a Kika e a Madonna. Madonna. E ele falou para minha mãe, isso me marca muito, que um dia esse menino vai ser engenheiro. Um dia eu tenho certeza que ele vai construir, o tanto que ele gosta, o tanto ficou boa aquela casinha. E meu pai já falecido, né? Hoje eu vejo que tinha todo sentido, porque eu gostava de fazer aquilo, como eu gosto hoje. É um prazer a gente estar realizando uma construção, chegando no resultado final, falando assim, caramba, foi eu que fiz isso aqui. Isso é uma coisa muito interessante você pensar, porque quando a gente é criança, a gente vai brincar, vou construir uma casinha, vou montar um carrinho, vou fazer um negócio ali assim. A dedicação que a criança faz é o que mostra o futuro dela. É o que você falou aí. Exatamente. Cara, você construiu uma casinha lá, uma criança fazer uma casa de cachorro bem feita, sem a ajuda de um adulto, sem botar a mão só ele, fala, eu fiz sozinho e desandou, cara, é outro nível, né? Daí você vê que o futuro... Tinha tudo para ir pro agro, né? Sim. Seus parentes, seus filhos, todo mundo é do agro, né? Do agro, voltado aí para pecuária. Nós temos fazenda, né? Eu e minha família ali, meus irmãos, né? Minha mãe, meu pai deixou um pedaço de terra aqui pra gente. Meu irmão foi para essa área, eu não. Eu sempre gostei da área de exatas. E com isso, familiarizei muito com a construção civil e onde eu despertou essa paixão, né? Esse desejo. Sim. E as coisas foram acontecendo e vem acontecendo, né? Sim. Eu ainda sinto que está no começo. Tem começo. Um caminho longo aí para ser percorrido. Todos nós, né? A gente tá sempre engateando e sempre aprendendo, né? Sim, a gente... absorvendo aí. Um coração ensinável, ele tá sempre evoluindo, né? Sim, então, assim, lógico que tudo tem a permissão de Deus, mas Deus permitindo, você abrindo o coração para aprender, não tem nada mais gratificante do que os resultados que são colhidos, né? Eu sempre falo sobre o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Né? Exato, cara. E é o que você falou, cara, botar Deus na frente de tudo sempre vai andar. Sempre flui. Não tem dúvida disso. Essa aí é a semente, né? Eu falo que a fé é a semente, né? Sem fé nada produz, né? Primeiro a fé, que a fé é sinônimo de esperança. Sim. Então você com fé, você tem esperança no que você deseja, no que você sonha. Então você vai estar sempre buscando, né? E Deus vai... Isso. E quem busca Deus ganha direcionamento. E quando você tem direção,
você sabe para onde você vai. Exatamente. Esse é o caminho, né? Ô, Reinaldo, conta um pouco da sua história, cara. Quanto tempo você está no mercado? Você já trabalhou para outra empresa? Ou você já abriu o próprio negócio? E que tipo de obra você já fez, né? Desde de obras, a gente sabe que você já empreendeu prédios, mas também casas de alto padrão, né? Mas conta o início da sua história, como é que foi? Você trabalhou para alguma empresa? Como é que foi sua carreira aí? Eu tô na construção civil desde 2013, né? Então vamos fazer aí 14 anos que eu trabalho na construção civil. Trabalhei como estagiário na CBMM, depois fiquei lá por mais 1 ano e 2 meses. E a partir de 2015, eu e mais 2 amigos abrimos a PEC e começamos a fazer alguns projetos residenciais. Foi em 2015 que a PEC nasceu? A PEC nasceu em 2015, Bacana. no escritóriozinho, lá na sala da casa da minha mãe. Ó, E sempre. depois nós fomos para um escritório na casa de um amigo nosso e aí começamos a dar os passos. sim. E cada projeto a gente valorizava muito, cada confiança dos nossos clientes sobre gerir a obra deles, a gente é eternamente grato por esses clientes que abriram as portas, Sim. porque no início é muito difícil, né? Para todos nós, né? Para todo mundo. Então, Principalmente eu falo que os mais próximos não acreditam, né? é o- Você é o louco, né? No começo você sempre vai ser o sempre louco, vai né? ser o louco, depois você é o gênio. Então, certo. Então, tem tudo isso. E eu vi, vamos dizer, as pessoas abrindo as portas, né? Eu tive a primeira obra de alto padrão que eu tive, foi em 2016, que foi meu primo, né? Que eu tenho a honra de bacana. ter construído a casa dele e ele ter confiado, né? Uma casa de 356 metros quadrados. E Então, foi a uma coisa primeira, que- Reinaldo? Foi a primeira de alto padrão. E foi grande já, né? Uma casa, né? Até então tínhamos feito casas de 70, 100 metros quadrados, pequenas reformas, e aí partimos... Foi um desafio, Foi né, um cara? desafio. Porque é uma mão de obra especializada, um material totalmente diferente. Às vezes você está trabalhando com casas de menor porte, até É o mais tipo de tranquilo, né? até o tipo de produto é diferente. A pressão né? é menor. O tipo de material usado, né? E ainda Nossa, existe tá a pressão de ser a família. Exatamente. Ainda Dupla tem pressão de ser responsabilidade, tem mais família. liberdade. Então, tudo isso foi mexendo. Eu tive um amadurecimento forçado, vamos dizer assim, no bom sentido, que fomos ganhando mercado depois dessa casa, onde hoje nós temos mais de 200 obras entregues, né? Então, entre reforma, casas novas, pontos comerciais, obras industriais também, prestando serviço em 2017 no CDMM. Então, assim, foi... Para onde que eu vou tacar? Até começar a empreender, né? Fazer as casas próprias para venda e também as parcerias dos prédios, fazendo os prédios próprios, que é onde que os desafios foram aumentando. Mas, assim, dentro da construção civil tem 14 anos aproximadamente. E evoluiu muito estudando, né? E cursos, e também você está trazendo inovações para o mercado, né? Com o steel frame, né? A industrialização da construção civil. Isso Não. aí, nós fomos pioneiro em Araxá. Sim. Então, isso aí é um marco. Nós temos casas prontas, inclusive, nós terminamos os planejados dela hoje. E é uma casa que foi fantástica, o resultado ficou muito bacana. E a construção civil, ela precisa de ser industrializada. Nós estamos num momento que a mão de obra está escassa. A mão de obra, ela vai ter prazo, né? A gente sabe que ela tem prazo, Sim. porque pedreiro, pessoal, eles estão envelhecendo. Aquela mão de obra especializada, aquele cara que sabe assentar um piso bem feito, principalmente a parte de acabamento, né? Esse pessoal tá envelhecendo. E a turma mais nova não tá querendo mexer com isso, cara. Vai acontecer que vai ter que industrializar, Sim. né? E a construção civil, ela é muito artesanal, né? E eu estou percebendo mãos, que né? Mão de obra. mão de obra. Então, todo tipo de trabalho manual, a gente vê que ele tá ficando escassa a mão de obra, né, Reinaldo? No geral, né? A manual. Nós vamos entrar numa esfera onde que os países desenvolvidos há mais de 50 anos já trabalham com a industrialização na construção civil. Na verdade, o Brasil está atrasado. Nós estamos ainda na construção portuguesa ainda? É o estilo português, praticamente? Somos 1500? colonizados, né? Então, 1500 ainda? temos aquela É. ideia. A construção civil, ela só não é mais... Eu até citei isso aí em uma das palestras que eu participei. Ela só não é mais atrasada que a pesca no Brasil. Tudo Olha. evoluiu, a construção civil não. Então, há dezenas de anos, nós empilhamos blocos, Sim. certo? E agora... Estou trazendo steel frame, mas tive vivência já com parede de concreto, com light wall, com wood frame. Isso tudo é tecnologia construtiva, onde você trabalha offset. O que é offset? Trabalhar lá dentro do galpão, trazer já pré-montado. E
simplesmente verticalizar, parafusar os painéis e que são as paredes, né, do sistema industrializado e seguir com os E emplacamentos. aproveitando que você já está falando sobre steel frame, sobre esses painéis pré-montados, e a mão de obra que monta, vocês estão fazendo esse treinamento? Ou vocês têm que trazer equipe de fora para trabalhar dentro da cidade? Como que está sendo Araxá essa está mão de preparado obra? já para isso? Tem Exato. mão de obra especializada? Ou Existe é preparação terceirizado aqui dentro? Não, nós do temos, grande centro? nós temos a mão de obra de fora. Hoje, em Araxá, nós não temos uma mão de obra especializada 100% para o steel frame. Temos parceiros que têm a vivência, que têm a experiência para fazer algumas coisas pontuais. Agora, pegar o projeto do zero, o projeto complexo e executar, precisa de lapidar, né? Então, eu falo que aprendizado nunca é demais. Porém, nós precisamos de educar essa mão de obra, treinar essa mão de obra, nós temos uma mão de obra local. Isso faz parte do nosso projeto. Nós temos um projeto nessa questão de industrialização. Né? Meus sócios são de Campinas, é da parte de industrialização do steel frame, então essa mão de obra vem de lá. Porém, nós temos a PEC dentro de Araxá, que é uma empresa especializada em construção a seco, no caso do steel frame. Então, qualquer coisa que qualquer obra pegar para executar, nós também conseguimos dar manutenção, caso necessário. Mas a industrialização é quase zero a manutenção. O que eu percebi o sistema é muito inteligente, naquela visita, preciso. naquela visita que eu fiz à sua obra, Sim. eu percebi, que você estava me explicando também, que ocorre bem menos erros, né? O processo construtivo artesanal, mão de obra que a gente tem hoje, o normal que todo mundo faz, além de ter muito erro de execução, o seu projeto ele já vem pronto, deve tudo cortado, o pessoal já chega ali e instala, como se fosse um Lego, vamos dizer assim, né? Sim, a precisão é muito maior. A precisão maior. E o processo construtivo nosso, o Guilherme também constrói, e a gente passa por isso em Araxá, que Araxá é muito úmido, e a gente vê que tem muita infiltração. Por mais que você seque com produtos para infiltração, faça o processo construtivo certinho, ainda ocorre muito isso. E o steel frame tem isso ou não? Ele corta infiltração, parece que você me tinha explicado também que não é zero infiltração. Esse umidade, né? Esse produto some mesmo. Mas deve ter um tratamento, né? Não tem umidade no sistema, porque o sistema é construído a seco. Por que não tem? Na verticalização dos painéis, no caso são as paredes de steel, de aço galvanizado, nós trabalhamos com uma fita que ela passa por baixo da estrutura e apoia no radier, onde que é a fundação que é preparada para receber as paredes de steel frame. Com isso, a umidade vem de baixo para cima, então a água vem subindo. Com isso, tem essa vedação, além de tudo, esse concreto usinado que a gente trabalha no radier, ele também vem com aditivo impermeabilizante. Então, vem tudo isso e, posteriormente, nós temos ainda os processos onde áreas úmidas nós trabalhamos também com 2 a 3 demão de impermeabilizante, aquele impermeabilizante mais forte que nós utilizamos para piscina. Então, o sistema ele é todo inteligente, ele precisa de ser executado da forma correta para ter a eficiência que ele promete. E o custo? Hoje, o custo do steel frame e do convencional é o mesmo. Uma obra convencional hoje, nós temos aí aproximadamente 30% de imprevisto, de desperdício. Por que o cliente não faz a conta? Eu vou gastar 25 caçamba na minha obra. Numa casa de steel frame, você vai gastar de 2 a 3 caçambas. R$400 a caçamba, né? Faz a conta. Começa pela caçamba. Tempo. No tempo, você tem custo com a mobilização. Então, fica lá um andaime 2, 3 meses parado na obra, muitas das vezes, inutilizado, você pagando. E 2 a 3 mil. Mão de obra, às vezes também, se for combinado por empreito, se for diária, sai mais caro. Sai mais caro. Então, tem tudo isso. Quem está gerindo a obra? Quando o proprietário tem a forma de executar com a construtora, ele ainda tem a segurança de pessoas que sabem gerir e administrar uma obra, né? Que essa construtora tem um know-how. Quando ele decide tomar essa responsabilidade, ele não enxerga onde que o dinheiro está simplesmente vazando, rasgando o dinheiro mesmo. Porque acaba que vai ali assim, é um saco de cimento a mais que gastou, é umas 2, 3 latas de tinta a mais, é um desperdício de material, um caminhãozinho de areia que não precisava ter ido, que foi embora na chuva lavando. Exatamente. E assim vai. Eu queria emendar uma pergunta para o Reinaldo, já que ele está nesse clima, falando já sobre esse assunto de falta de experiência, o que a gente vem percebendo? Às vezes é até um negócio, né? Tem 12 anos que eu mexo nessa área, nós dois estamos próximos ali na questão. E assim, nesses anos eu comprei muita casa inacabada, é o meu business hoje, eu compro, acabei de comprar uma agora. Então o pessoal começa e não dá conta de acabar, por N motivos. E o principal para mim
é falta de conhecimento técnico, que é o que se oferece na PEC, e falta de equipe. Eu falo para as pessoas hoje, se você for construir, você tem que ter equipe, você tem que ter know-how, você tem que ter tempo. Se você não tiver nenhum desses três, não faça. E eu vou te fazer uma pergunta agora. É melhor comprar uma casa pronta ou construir uma sozinho? Ou depende? E financeiramente também, de aproveitar, vou emendar a outra pergunta. Financeiramente falando, construir é mais barato do que comprar um imóvel pronto. Depende muito das circunstâncias, Mas é né? porque, na verdade, eu vou elucidar essa pergunta de uma forma melhor, porque senão vai dar muitas vertentes aqui. Mas vamos falar, qual que é o risco de você, vamos mudar essa pergunta, qual que é o risco de você tocar uma casa que é o seu sonho sem experiência nenhuma? Você acha que pode acabar mal ou pode dar certo? Eu falo que tem 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Mas Você acha que tem mais? Tem mais. as chances... Eu já vi gente dar certo, mas Então, assim... Aí eu vou fazer uma pergunta Uhum. para você, Guilherme. Ah, Quantas pessoas que você viu que deu certo, ele gerir a obra dele ter um sucesso, e quantas pessoas você viu que não deu certo? O que é não dar certo? Às vezes a pessoa termina a obra, só Sim. que ela termina com problema de coração, com gastrite, Separando. separando, Separação. acabando com o casamento. Eu acho que Isso isso não é dar certo. Eu acho que verdade, essa concordo. pergunta é como se a pessoa entrasse lá no cassino. Falou, vou jogar o É uma dinheiro roleta aqui russa. com a roleta russa. É uma roleta jogo de russa. sorte. É um jogo, É um jogo ele pode de dar, sorte. ele pode dar sorte de contratar. Antigamente tinha muita questão de, vou contratar um mestre de obra, ele traz Construtor, a né? obra, um construtor ali, sai mais barato e tudo. Isso sempre foi ilusão. Por quê? Porque a pessoa nunca fez a conta de forma precisa do que ela ia gastar na obra. Exatamente, não existe um cronograma certo. Não existe um cronograma, não existe um planejamento e não existe um orçamento preciso. Então, muitas das vezes, eu vou gastar 1 milhão na minha casa. Quem vocês sabem que falou assim, eu vou gastar 1 milhão na minha casa e gastou 1 milhão ou menos? Não existe. Não Não existe. existe. Não Todo existe. mundo gastou, foi gastar 1 milhão, Gasta gastou em mais. 300, gastou em Sim. 400. É 30% de Sim. imprevistos que gera. Por quê? Porque não tem a precisão de uma pessoa técnica à frente. Sim. Quantas pessoas que a gente conversa no dia a dia, elas falam, eu tô achando que esse número que você tá me falando tá meio fora. Com base em que você tá achando fora? Eu vivo isso. Até vocês mesmos, que são especialistas nisso, cara. Nós perdemos dinheiro já em obra. Justamente. Ah, Então, perdi. Isso não tem jeito, né? Ninguém é blindado Não disso. tem como. Já perdi. Você tem... A previsão que nós fazemos é uma estimativa. Sim. O convencional, ele não te traz essa previsão. Por quê? O empreito global, você dá um número de 2 milhões para entregar uma casa Taniqui, que é a chave na porta, você precisa entregar ela para cumprir seu contrato. Aí vem uma pandemia, Exatamente. Sobe Não tudo. precisa voltar muito longe, a gente pega. pega Qual a que pandemia. foi a alta do material de construção todo que teve. ferragem, tudo que teve. Se você Ferrari vendeu foi uma casa, 135%. Olha se isso. você vendeu uma casa na planta, programando um valor para aquela pessoa. Não fechou, nós pegamos a pandemia. Na pandemia, tinha 22 obras rodando dentro da UERJ. Então, teve algumas que a gente já tinha ajustado o valor e outras não. tem que retratar com o cliente. Chega, conversa, fala sobre isso. Por isso que muitas pessoas fazem a administração da obra e cobram um percentual para executar aquela obra. Por quê? Porque é a forma mais Tem justa, tanto com a pessoa que está gerindo, que ela está otimizando o custo para o cliente, e o cliente também. Mas isso aí tem que ter uma previsibilidade assertiva no orçamento. Ao meu ver, é uma falha que só acontece hoje, vamos dizer assim, ainda em país subdesenvolvido. Você não vê isso acontecer em outros países. Eu vou contratar uma mão de obra e vou executar. Você não vê um médico executar na casa dele, você não vê um advogado executar na casa dele, você não vê um contador executar na casa dele. Infelizmente, o brasileiro ainda não aceita que cada um tem a sua profissão. Exatamente. Cada um é especialista naquilo que está fazendo. O que eu Ainda não brinco aceita. muito é o seguinte: ganha dinheiro com consulta médica, se você é médico, ganha dinheiro com advogando que você é advogado, e pagam uma construtora para construir sua obra, para gerir sua obra, porque você vai estar economizando. É aí. A pessoa que achar, eu falo, vou na minha obra de manhã e vou na minha obra de tarde. Isso aí não resolve nada, tem um período de 8 horas ali. Que Aí, vai fazer dentro muita desse diferença. intervalo, eu tenho uma pergunta para te fazer, que daí já vai encaixar aqui. Qual que seria, então, a principal vantagem da pessoa contratar, vamos jogar em nomes, a PEC, para construir o imóvel dela? Hoje ela vai ter um imóvel pelo valor X determinado perante contrato. Ela tem a questão do histórico. Como eu disse, temos mais de 200 obras entregues. Sim. Temos know-how,
com obras de médio, alto padrão. Então, você fica seguro que você está contratando uma empresa especialista para executar a sua obra e que ela vai te entregar. E o cronograma a ser seguido, ele é sempre desenhado com o cliente e mostrado de forma bem clara e transparente. Então, o cliente tem a segurança de que ele não vai gastar 30% a mais na obra dele, pois ele tem contrato com a empresa lista. Justamente, cara, minha obra foi feita dessa forma. Eu optei por fazer dessa forma. Primeiramente, meu orçamento era restrito, eu tinha aquele valor, mais um terreno, e negociei com o nosso amigo Guilherme Guerra, né? Mandar um abraço para ele também, grande construtor também, nós vamos chamar ele um dia Guilherme no é um- podcast. Vamos chamar, E parceiro seu também, Guilherme é um parceiro, amigo. parceiraço, cara do coração, Cara, nota mil. nota 1000. Por que que eu optei, cara? Primeiro, não é meu ramo de atividade, eu não ganho dinheiro com isso. A pessoa se engana, fala, não, eu vou ganhar dinheiro, que eu vou fazer compra, eu vou cotar preço, eu vou... Rapaz, Ilusão. é ilusão. Eu ia perder dinheiro, entendeu? Eu ia perder dinheiro, ter que parar minha profissão para virar um Pra gestor de acompanhar a obra. obra, né? Correr atrás de material, Cara. correr atrás de pedreiro, turma. Eu não tenho equipe. Poderia até arrumar uma equipe, mas a gente sabe que mão de obra é muito difícil, principalmente especializada, em casa de médio e alto padrão, né? E a gente terceiriza para as pessoas iguais a vocês, né? A PEC, Guilherme também, que tem a mão de obra, que tem know-how, sabe fazer um cronograma bem feito, né? E a gente sabe que se der problema depois, vocês vão dar o respaldo para a gente, né? O Pós-obra. pós-obra. Vocês vão voltar, vão arrumar. E acontece, cara. Sim. Acontece. Eu tive pós-obra. Factível, né? Guilherme vai lá esse dia dar uma arrumada para mim. Não existe obra perfeita. Não tem casa perfeita em lugar nenhum, né? Então é muito importante o trabalho ser terceirizado para a empresa. A pessoa que pega para fazer para ela, se ela abrir mão da profissão dela para mexer com isso, cara, tá perdendo dinheiro. Exato, Nossa. concordo. É, e o que o Renato falou é muito plausível, né, cara? Nem tudo se resume ao dinheiro, né? É o que você falou. É a paz. É a paz. A paz não tem preço, né? E tem gente que, infelizmente, não consegue lidar com esse tipo de situação. Porque é muito complexo, gente. Envolve muita gente. As pessoas acham que obra é um pedreiro. Então tem gesseiro, tem o eletricista. A hora que eu começo a falar, a tem o vidraçaria, carpinteiro, tem o vidraceiro. todo mundo A quantidade de ali, pessoas que você vai lidar Durante a obra. durante a obra. Sabe quantas pessoas, Ah, aproximadamente, olha entre aí. fornecedores Olha e aí, prestadores vamos de lá. serviço? De 180 a 200 pessoas você Sim. convive. que estão em uma envolvidos em uma envolvido obra. de uma obra na média de 200 a 250 Olha metros isso. quadrados. Por quê? É. Você não precisa simplesmente ter o pedreiro na obra, você precisa de comprar o cimento. No cimento você começa com o vendedor, depois você começa com o faturamento, para faturar a nota. Quem gere o gestor da obra, ele tem que conversar com o comprador, Sim. no caso com o vendedor, com o faturamento e depois com o setor de pagamento. Então, tem isso. Ele tem que conciliar essa entrega com o pedreiro ou com o ajudante. Isso é, né, alguma das etapas. Quantos fornecedores que passam na sua obra? Quantos prestadores de serviço que passam na sua obra? Gesseiro, carpinteiro, encanador, pedreiro, servente, gesseiro, eletricista, pintor. Tudo isso aí, entre outros que vão aparecendo com a necessidade. Hoje você tem automação nas casas, então você tem mais um prestador de serviço. Paisagismo. Paisagismo. Então tem uma vertente gigantesca de pessoas que você precisa de conciliar. E com essa falsa ilusão de que é fácil, é tranquilo, a pessoa não acredita quando você explica para ela assim, olha, uma obra não é simplesmente você chegar e fazer visita. Uma obra ela precisa de cronograma, de planejamento e de previsibilidade. Porque todo mundo hoje quer economizar, né? O dinheiro está difícil, né? Sim. Para todo mundo. Então as pessoas querem economia. A partir do momento que ela dá esse passo e eu chamo de tocar a obra dela, eu já tive vários clientes, porque a partir do momento que eu sento e faço uma reunião é meu cliente, eu tive vários clientes, alguns que não fecharam com a gente, alguns me deram feedback, falou, a pior coisa foi eu não ter fechado com você, eu gastei 30% a mais do que o seu Sim. orçamento. Sim. Nossa, eu passei 2 anos do meu tempo de obra do que você me pediu para construir. Meu casamento quase acabou. Eu desenvolvi úlcera, desenvolvi infarto, desenvolvi tudo Fora que que o ruim dinheiro com acaba, aquela né? obra. No meio da obra, E quando isso não é dá- o pior, cronograma né? Essa é a fica pior errado. parte. Cronograma, olha, alguém, Previsibilidade, você falou, né? eu falo muito a questão do seguinte, né? A pessoa chega para construir, vou construir. Aí ele vai no cunhado, no sogro, no tio, no cachorro do vizinho.
Aí depois ele vai no engenheiro. Então ele pega a opinião com todo mundo, formaliza uma opinião e ele vai lá para ver se você vai falar o que ele quer ouvir. Então a coisa que eu tenho é um nível de profissionalismo que eu não falo que a pessoa quer ouvir, eu falo que ela precisa de ouvir. Eu fiz o contrário, Reinaldo. Pode perguntar ao Guilherme. Foi Todo verdade. mundo me falava, não, procura um mestre shop. Rapaz, eu vou perder dinheiro. Isso. Eu não mexo com isso. Eu não tenho tempo. Eu ganho mais passeando na minha casa. Vou lá passear, ver minha obra. Quantas pessoas Entendeu? que vendem a casa após terminar porque não tem gosto de morar lá pela dor de cabeça? Porque teve um desgaste muito desgaste grande durante Isso aí é coisa, grande. aquele Então desgaste. só vira pesadelo. Na verdade, é os poucos que terminam a casa, né? Porque vamos jogar bem a E realidade. o desgaste emocional, cara, ele atrapalha o seu serviço. Sim. Se eu fosse me desgastar com isso aí, ia dar um problema, cara. Eu ia atrapalhar meu serviço, perder venda, o emocional ia ficar ruim. É porque Então, hoje... Cara, e se a pensa, gente cara. for levar pensando nessa questão aí, assim, ó, do desgaste emocional, a gente começa a analisar a quantidade de casamentos que terminam dentro de uma obra. Muitas casas que a gente pega pra vender. Família que termina dentro de uma obra, porque infelizmente a pessoa não entende o que está fazendo. Essa parte não chega pro Reinaldo, né? Porque vai chegar só Justo. depois. Ela Só só depois chega vai chegar. Ela vai chegar pra nós, porque nós temos Ela a obrigação chega pra de gente vender uma antes. obra inacabada que, vamos jogar a realidade, infelizmente não tem valor. Não se financia. Então, você que está começando uma casa, toma cuidado. Se você não terminar ela, você tem um elefante branco. Você não financia, você não vende. Quem vai te comprar ela vai te pagar pouco. Vai ser um Infelizmente vai construtor. perder dinheiro Geralmente ali. quem compra um construtor, né, uma pessoa ligada ao ramo, porque a pessoa física mesmo, ela Ela não dá encara. conta, cara. Ela precisa financiar e ela não tem O feeling mesmo. auxílio para mexer com isso. É o que a gente tá falando. Então tem que ser empresa para mexer com isso, gente. Não vai aventurar, não, porque Nesse ponto, Reinaldo, até tem um pensamento aqui. Caso popular. Vamos voltar um pouquinho, que eu sei que teu perfil já é hoje o alto padrão, certo? Certo. Mas o popular, o que você indicaria? Porque o popular, ele tem aquele orçamento bem limitado ali dentro do que a Caixa Econômica está liberando para ele. Sim. Dentro daquele orçamento, você acha que se torna quase que inevitável o estouro do valor que ele vai gastar em obra? O O que você imagina? O popular, eu construí uma casa popular em 2015, que foi quando nós começamos, e o orçamento era simplesmente no mais barato. O popular, ele vai só para o mais barato, para economizar, para fechar números, né? Uhum. Então você economiza desde a mão de obra, na questão do material. Então você escolhe o que tem mais qualidade com menor custo, menor preço. Não que isso não aconteça no médio e no alto padrão, gente. Acontece também, a gente ganha na compra. Mas no popular especificamente, ele vai lá e olha um granito. Qual que é o granito mais barato que nós temos aqui? A pedra para não colocar na minha bancada. É o cinza andorinho, exemplo. Vai ser o cinza andorinho que eu vou colocar. Uhum. Ele vai sempre optar pelo mais barato para tentar fechar aquela conta. Só que perde qualidade na construção. Sim. Então, o pós-obra, ele vem com mais Ele frequência. vem mais e recente rápido, depois né? da obra. Então, o pós-obra acontece aí com menos tempo. Não em todas as circunstâncias. Então, assim, escolhe uma janela pronta, que já vem de fábrica. Uhum. Como é industrializado, você consegue comprar em escala, então compra melhor. Então, a pessoa consegue te repassar uma janela dessa melhor. Você que está construindo no popular, você tem essas vantagens e esses caminhos de economizar. Agora, no médio e alto padrão, você agrega o tempo todo valor na sua construção. E para você agregar valor, você precisa de, querendo ou não, comprar itens que é um pouco mais caro. Comprar a marca, né? Você compra a qualidade, A né, e a qualidade. qualidade da marca. Uhum. Então, você vai colocar um metal. Você não vai colocar um metal Funny numa casa de 5 milhões. Você vai colocar um Deck U, um Deca Level, vai trabalhar com outra linha de metal. Então, isso encarece a obra. Tanto é que o granito, você vai colocar um granito, você tem uma lâmina, você tem a questão de um granito mais específico, que tem alta qualidade numa casa de um valor expressivo. Então, tem tudo isso que a gente vai fazendo essa equiparação. Pra gente poder, só pra gente matar esse assunto do pessoal do Minha Casa Minha Vida, porque eu sei que tem bastante gente que acompanha Sim. a gente naquela expectativa do seguinte, se eu contratar o pedreiro, a minha casa de 250 mil, eu vou conseguir gastar 250 mil. Mas, teoricamente, se a gente for analisar, contratando a empresa construtora, esses 250 mil se tornariam mais viáveis. Garantido.
garantido, não teria? Porque se a construtora pegar um orçamento, ela precisa de honrar aquele orçamento. Então ela precisa de te entregar o imóvel para aqueles 250 mil. Outra coisa que o pessoal não sabe, que eles acham que construtora é mais caro, mas eu vivenciei isso na obra, vocês compram direto da fábrica também, né? Em grande escala, por exemplo. Torna-se uma vantagem muito grande para quem está construindo. Eu falo que eu mexi Esse com é o material de ponto. construção, eu tive empresa. Então, vamos supor que é 30% a mais se é comprar direto da empresa em Araxá, né? Sim. E a construtora compra direto da fábrica, Pelo CNO da obra, justamente. que é onde você consegue economizar. Carga fechada. Exatamente. A pessoa física não consegue fazer essa compra. Aí você... E isso gera economia. Por quê? Na hora de você fazer o orçamento, a PEC faz o orçamento, ela já faz a precificação que ela já tem tabelado no mercado. Isso. Então eu já faço, eu vou comprar uma carreta de cimento. O cimento eu vou pagar R$28, R$30, um exemplo. No mercado eu vou pagar 35, 37. A pessoa física, ela não tem esse parâmetro, né? E isso acontece com os outros materiais. Se você comprar em menor escala, tem que comprar mais vezes. Exatamente. Porque você compra um caminhão fechado para várias obras. Exatamente. Tijolo, A economia cimento. na compra. Então, a construtora não sai mais barato, porque na hora de precificar a sua obra, nós colocamos o preço unitário e em cima nós colocamos a nossa margem e o IBTI. Porém, a pessoa física executando a obra dela, ela vai ter só o BDI, porque ela não tem a margem de compra, que ela vai comprar Vai pagar no balcão. Então, no balcão ela vai pagar mais caro. 30% mais caro. 30% mais caro. É a conta. É os 30% que na cabeça deles a construtora está ganhando de lucro, mas não é. Só que, na verdade, ele é que estaria ganhando como desconto do imóvel. Exatamente. Por isso que eu citei agora há pouco, que alguns amigos e clientes falaram que gastou aí em torno de 30% a mais do que o meu orçamento. Isso é factível. Sim. Porque a construtora, ela tem a sua margem? Tem. Mas se a margem for discrepante, ela não consegue concluir o contrato com o cliente. Sim. Então, ela coloca a margem de ganho dela dentro de uma realidade. E muitos que acham caro com uma perspectiva errada. Outra coisa que o pessoal também não sabe, que na maioria das vezes a construtora já te faz um pacote. Vai um projeto arquitetônico, acompanhamento de obra, tudo junto. Na maioria das vezes você tem que pagar separado, cara. Vai tocar uma obra, você vai pagar o arquiteto, você vai pagar o engenheiro para acompanhar a sua obra. Ali já vai o pacote. Exatamente. Você vai pagar separado, sai muito Na hora mais que caro. junta tudo, Quando você junta tudo. é onde que você tenha os desprazeres do orçamento extrapolado. Eu sei que toda área tem a sua maçã podre. Isso é normal. E aqui em Araxá, a gente passou por situações de empresas construtoras que pegaram obras e não entregaram, né? Teve uma famosa que deixou um monte de gente, teve até uma ação civil pública, mas eu sei de algumas aqui também que andaram pegando casas de alto padrão e deixando pela metade. O que você identifica numa empresa dessa, que você fala assim, olha, se o cara te prometer isso, toma cuidado, é questão de valor, desconfiar do valor, o que o cliente pode, né, se proteger de uma empresa dessa? Com a PEC a gente sabe, vocês têm escritório próprio, mas tem muita gente aqui que pega a obra para administrar, não tem um escritório, né? A gente sabe de muitos casos aqui, não está entregando, dá algum problema na obra, né? Você não sabe mais cadê a pessoa. Tem alguns casos, porque essas coisas chegam na gente, que a gente tem imobiliário, então a gente fica sabendo um monte de problema aqui que acontece. Então o que você pode identificar numa empresa, numa construtora, que você fala, opa, ligar o sinal de alerta? Qual o primeiro sintoma, cara? Sintoma que você vai ter problema com aquela empresa? Seria muito a questão do preço, muito abaixo, prometendo muito. Já um adendo antes de você responder. Vocês têm o contrato que faz com a pessoa, certo? Juridicamente, o que você ainda fala que a pessoa fala, ó, quando você fizer o contrato com esse construtor, com essa construtora, o que falta ali naquele contrato? Seria assim o necessário para eles se resguardarem. Sim, eu posso falar de forma particular, que é o que acontece dentro da APEC, né? Nós trabalhamos com a questão de um orçamento preciso em cima de projeto, com visita em terreno, e o que a gente garante? Garantimos a entrega da obra dentro de uma realidade. E eu acho que implica muito na questão de que você conhecer qual que é a construtora. Às vezes é uma construtora de outra cidade, que as pessoas não conhecem, e com a promessa de que vai fazer muito barato e leva muito para esse lado, eu acho que é o primeiro termômetro aí para desconfiar. Preço, Espera aí, o preço está muito abaixo do que eles estão cobrando aqui. E o mercado de Araxá, ele é mais caro.
mão de obra é mais cara, porque o É. custo de vida aqui é mais caro, os materiais é mais caro. Eu vou te fazer uma referência de uma obra que nós temos em Uberaba. Então, em Uberaba, a gente tem alguns itens que são muito mais baratos do que Araxá. E levando em consideração o que o cliente precisa se resguardar, eu sou a favor sempre dos clientes que sentam lá no escritório, falei, pega parâmetro com 3 ou mais empresas, eu acho que 3 é um número saudável, né? Sim. Pode pegar orçamento com 5, mas faz o filtro e deixa 3 para você decidir, e esses preços não tem como de ter uma variação de mais de 10, 15%. Certo? Ah, tá. Não tem. Então, se Entendi. você não tem um parâmetro, quanto que fica? Essa casa aqui, a empresa X falou que fica em 1 milhão. Opa, mas eu fui na outra ali, falou que fica em 800. 20% de diferença? Gente, não existe mágica Não na tem, construção cara. civil. O metro quadrado é praticamente o mesmo, o projeto arquitetônico é o mesmo. Exatamente. Você tá orçando a mesma coisa. Orçando a A mesma metragem coisa. construída Terreno vai é o ser mesmo, igual, vai não vai ser mudar igual. nada. Então, eu vejo muito o lado do know-how. Eu iria Uhum. no que a empresa tem de entrega. Qual que é o know-how dessa empresa? O que Histórico, ela não né? entregou? Histórico. O que ela deixou de fazer? Então, assim, você pega um histórico de 11 anos com 200 obras entregues, é muita coisa. Muito. Então, assim, hoje, é uma definição que eu fiz dentro da APEC junto com o time, foi de não pegar uma obra para arriscar. O que é arriscar? Com a margem espremida, simplesmente para você pegar. Então, Melhor não pegar, né? melhor não pegar. Uhum. Por quê? Uma máxima que eu tenho é sobre a questão de vai chegar daqui a pouco, isso não vai demorar, que vai ter quem tem o dinheiro para construir e não tem quem construa para essa pessoa. Já tá Uhum. acontecendo, cara. Então a pessoa vai chegar e vai falar Isso aí assim, tá nossa, demorando, mas eu tá tenho acontecendo. dinheiro e não tenho uma equipe que eu possa confiar para executar a minha obra. Eu vou na construtora X. Aí a construtora, ela tá com algumas incorporações, tá com algumas casas próprias para venda, ela não vai ter espaço para construir para aquele cliente. Aí ele vai chegar e vai precisar de quê? Ele mesmo, sem querer, ele vai precisar de dar o passo. Ou eu compro uma casa pronta, ou eu passo a raiva de construir a minha própria O casa. que tá acontecendo é 80% procura casa pronta, porque tem medo. Tem medo, mas Paga mais caro. Se pegar- Não vai para o imóvel do que ele queria, 80% vai atender o cliente, 20% não atende. Quer dizer, a casa, quando você constrói, ela não te atende 100% também. Te atende 95%, e 5%. sempre tem alguma coisa que você quer falha mudar. alguma coisa. Mas o cara que compra, ele tem que abrir mão pelo menos de 20% na escolha da casa dele, né? Achar uma casa que atende ele 80%, 80% é um número alto, né? É difícil. Difícil. O cara, às vezes, tem que abrir mão, né? Se Então- fosse para o Reinaldo hoje chegar e decidir, compra uma casa pronta ou construo, eu compraria pronta sem dúvida. Sem dúvida. Cara, o mercado... Ainda mais se eu não fosse da área. Sim. Eu sendo da área, eu penso, construo, não construo, eu preciso de construir. Como que eu vou comprar uma casa pronta, né? É. Casa de ferreiro, espeto de pau. É. Posso. Existe posso. casa hoje, cara. Você pegar o terreno, mais o metro quadrado dela, você não constrói ela. E ela tá abaixo do preço Ela de tá mercado. abaixo do preço de Se avaliação. você fizer conta, assim, o cara não constrói essa casa hoje. É Ele tá muitas. vendendo. Casa vale 800, você tá vendendo 600. O Você não mercado faz a hoje é de casa. oportunidade. Hoje o mercado, se você for pegar o número de casas que você vendendo, você não constrói outra, só o número. As pessoas sentam e falam, eu tive uma proposta na minha casa de um valor X. Eu consigo construir uma outra casa com essa mesma metragem? Eu tenho o terreno. A maioria, a resposta é não. Não consegue. não. Isso é, cara. Porque a inflação dentro do mercado da construção civil em 2025 fechou em 18,83%. É um número alto. Isso é da inflação de quê? Material dentro da construção civil. Então, em um ano, não foi a inflação, não foi o INCC. O INCC não acompanha a inflação do mercado, porque o INCC é o índice nacional. Nós estamos falando de um índice local. Então, nós estamos trabalhando com a média de Minas Gerais, onde teve essa variação. Aí eu te pergunto, a casa que você gastaria 1 milhão há um ano atrás, hoje você vai gastar 1,2 milhões. Não, sim, é isso. Aí, como que você vai vender essa casa pelo mesmo 1.200.000 que você estava vendendo no ano passado, sendo que ela sofreu essa variação? Então nós temos Pois é, que então pensar a nesse inflação lado. você jogou aí 20% ao ano, né? Sim, Mais ou menos. aproximadamente. Aproximadamente. Aí a gente vem para uma outra discussão. Esses dias eu discuti com um conhecido meu aqui, ele tá com 2 milhões aplicado, rindo à toa e falando que tá ganhando dinheiro. Eu falei com ele, eu vou fazer um desafio para você. Esses 2 milhões nós vamos sentar aqui, você vai ganhar lá seu 1% ao mês,
daqui 2 anos nós vamos tentar comprar as casas, Não compra nenhum. né, que você compraria com esses 2 milhões pra gente ver se você compra. Então agora você acabou de desmistificar. O imóvel, então, sempre vai ser mais rentável. Não tem como o juro do banco extrapolar a inflação. Não tem como extrapolar a valorização do imóvel. Mas aí eu acho que entra um porém muito O importante. imóvel sempre vai valorizar mais. É melhor você Sim, pegar o seu ele dinheiro. sempre vai valorizar mais, desde que não seja mal precificado. A gente tem que levar isso em consideração, porque o Renato falou uma coisa assim, uma casa que 2 anos atrás ela era pedida 1.200.000, hoje você não vende ela por 1.200.000 porque ela já vale 1.500, certo? Sim. Porém, vamos dizer que 2 anos atrás ela foi mal precificada por 1.200.000, que hoje o preço real dela é 1.200.000. Pensa que 2 anos você com 1.200.000 parado num imóvel mal precificado, você não teve a valorização. A gente costuma Tem- falar o seguinte, tem até umas piadinhas que a gente faz. Tem cliente nosso que procura, fala, quer vender essa casa aqui, vamos no condomínio. Essa casa por 1.800.000. A casa vende. Quem põe preço nas casas não é a gente, é o mercado. É o mercado. É o mercado. O comprador põe preço, não é a gente. Claro que existe todo o processo, A né? matemática ela É, tem a que fechar. matemática, é. Exato. Mas A aí conta joga tem mais que de lucro fechar. para o cara vender. Aí o cara procura a gente, eu quero vender a casa por 1.800. A casa vende no preço de mercado atual hoje por 1.600. O cara tá querendo ganhar 200.000 a mais. A gente fala para ele, né? A nossa função é essa, instruir o cliente. Mostra, fala, essa casa tá um pouquinho fora, tal. Só que o cara, não, né? A casa tem isso e aquilo. Ela vai valer 1.800.000 Beleza. ano que vem. Aí Ela ela vai ficou ter 2 essa anos valorização. Daqui 2 anos ele vende já por 1.800. Só que ele já perdeu muito dinheiro na casa. Já É. deu retrabalho, repintura, pagou condomínio. E o custo do dinheiro parado? Exatamente. As Então, pessoas não fazem essa conta. pessoal, cabeça dura, cara. Então, a conta que eles fazem assim, não quero isso aqui da minha casa. Eu quero ganhar Não 50% interessa de se eu lucro tô na vendendo construção. hoje. Só que ficar parado 2 anos, cara, já perdeu muito dinheiro na casa. Aí daqui 2 anos já chegou no preço, né? É, a questão. Que a gente costuma brincar. Só que daqui 2 anos o preço dela já não paga uma igual. Justamente, você já não compra outra igual a dele. É uma questão bacana que dentro do mundo que a gente vive, tanto Araxá quanto fora, 91% dos bilionários do mundo ficaram bilionários com o mercado imobiliário. Sim. Hoje, o principal McDonald's ganha dinheiro com o mercado imobiliário, com locação, né? Rolex. A Patek Philippe, que é uma concorrente da Rolex, ela aluga o prédio mais caro da Rolex. O fundador da Rolex, ele criou um patrimônio que todo o dinheiro que entrava na empresa, ele comprava imóveis. E depois, bem localizados e imóveis bons. Depois locava. Então, esse foi o grande plus da Rolex. E muita gente não sabe. Então, eu não tenho o hábito de aplicação financeira. Particularmente, eu acho que é uma insegurança muito grande. Eu acho que é uma falsa ilusão. Também acho. Porque nós não temos controle de nada. Quem tem o controle de tudo é Deus. Então, como que você vai confiar num banco X? O Banco do Mundo quebrou em 2008. Então, nós não temos segurança nenhuma. 1990 tivemos aí essa patifaria do Brasil com cola. Recentemente, nós temos o Banco Master. Né? Histórico sobre isso está tendo Histórico tem todo. um monte. Então, assim, por quê? O banco trabalha com o seu dinheiro, né? O produto que o banco vende é o dinheiro. É o dinheiro de quem? De quem deixa aplicado. Então, ele nunca vai te pagar um dividendo mais do que ele está ganhando. Isso é fato. Dentro disso, nós temos as opções, que são as pessoas que tiram o dinheiro e compram o imóvel, ela começa a entender o mercado, ela não volta para a aplicação financeira. A aplicação financeira dá 1% hoje. A Selic está 14,25%. E a Selic A2? O mercado aquecido. Tá, mas isso Todo teria mundo que ser o dinheiro, normal, certo? Então essa aplicação financeira, ela é temporária. Porém, o mercado, ele acompanha a inflação. Nós estamos falando de 18,83% no mercado da construção civil em Minas Gerais, certo? Que nós tivemos em 2025. Pegando esse número, você conseguiu apurar quanto no final do ano de 2025 de aplicação? No máximo, líquido, pagando imposto de renda e tudo, 11%, 12%. Estourando. Se for bom, né? Se for bom. Porém, dentro da construção, uma casa de 1 milhão que você comprava no início de 2025, você vai comprar ela por 1.200.000 no início de 2026. Os 12% que você ganhou representa o quê? 120 mil reais. Só que ela subiu 200. É quase o dobro. É indiscutível. Eu não vou falar números não, sobre Reinaldo, isso. mas da minha casa é um exemplo. Eu dobrei meu patrimônio
construindo a minha casa no condomínio. Um ano e meio, no máximo, né? Nem um ano e meio. Em um ano. Eu dobrei meu patrimônio, cara. As pessoas que enxergam isso como vantagem trabalham esse mercado da construção civil de uma forma muito precisa, né? Então nós temos aí a prova de que dos grandes milionários do planeta Terra com a construção O civil, imóvel, que é o imóvel. existe um ditado que fala, você nunca vai perder dinheiro com o imóvel. Você pode não ganhar o que você esperava ganhar. Quando é muito ruim, você empata. Exato. Justamente. Quando é muito Agora, ruim, você pega de volta. Primeiro Só. passo, pra você ganhar dinheiro com o imóvel, saber comprar o local. Localização. O local é a frase que a gente aprendeu, né? Com o nosso mestre. Ó, Eu sou Danilo, né? Souza. Localização. Um abraço pra ele também, que já participou do podcast com a gente. Pessoa fantástica. coração, Danilo é diferenciado. Bom demais. E, cara, hilário, engraçado, né? Gente boa. E ele falou pra gente, ó, você vai comprar um imóvel, a primeira coisa é o local. Porque a casa você não vai tirar dali, não. Não. Agora, ela pode ser feia, acabada. É igual a roupa. Você reforma, você deixa ela bonita, o local vale. Se você comprar no lugar errado, a casa linda, o Palácio Cristal, ela não vai valorizar o tanto que você queria. É o elefante branco. Uhum. E a gente passa muito por isso, né? E uma das coisas que eu mais odeio na vida são duas coisas. Primeiro, dar notícia pros outros que os outros morreu, né? Você dá notícia pra família que a pessoa morreu, é uma coisa triste. É. A segunda é dar notícia que a pessoa construiu a casa certa no lugar errado. Essa notícia do Isso imóvel. é muito pessoal. triste, cara. Você E é passa- Você não vai família. conseguir ter o valor agregado aqui. E a gente que fica com deveria. dó, mas Então, infelizmente... Vou dar um exemplo, assim, perto da gente. O Village Park esse, né? Construí lá. Anos atrás, cara, tinha terreno lá de 70 mil, na época eu comprei lá. E no Jardim Europa, era 100 mil um terreno. Amigo meu deixou de comprar no condomínio, porque não gosto de condomínio e tal. Levei lá, a mulher já ficou doidinha com condomínio. Mas o cara não gosta de condomínio e tal. Falei, mas, irmão, você vai comprar um terreno no bairro, vai fazer uma casa de alto padrão, que ela vai valer X. Aqui é outro preço, depois de pronta. Não, tal. Beleza. Foi lá e construiu. Passou 3 anos, procurou. Rapaz, se eu tivesse te escutado, minha casa vale 800 mil ali, lá no condomínio ela vale 1,5 milhão. Exatamente. Mas Localização. a gente não tá aí pra empurrar nada em ninguém. Tá pra instruir da melhor forma, né? Orientar. É a história do começo. Cada um sabe o que tá fazendo dentro da sua profissão. Justamente. Eu não vou querer me inventar aqui e falar assim, eu vou desenhar um projeto de casa aqui agora e entregar pro Reinaldo. Reinaldo, vende esse projeto. Não. O Reinaldo constrói, eu vendo. Cada um no seu nicho. Cada um aprenda a fazer. Não é a gente querer vender, empurrar produto nos outros. Não é empurrar. Cara, até A mesmo. gente tá passando conhecimento, cara. Até mesmo cliente chama a gente, às vezes, num terreno, fala, quero fazer uma casa para vender, o que você sugere? Tal. A gente chama o arquiteto junto para reunião, cara. Claro. Nós não somos especialistas em desenhar projeto. O vento. A gente sabe o que tem, a procura, que o mercado é mais aquecido, o produto que vende mais, né? O tipo de projeto arquitetônico. Mas nós não somos projetistas, né? Não somos arquitetos. A gente não tem essa noção exata. Então a gente não pode aventurar numa área que você acha que você sabe. Você tem que chamar uma pessoa para te ajudar, cara. Exatamente. Você fazer Que conhece. Que conhece, para fazer um pacote completo pro cliente, né? Bom, e chegando assim já bem próximo ao final, né? Eu queria que você me falasse um pouco qual que é aí as projeções futuras da PEC, o que você está aí idealizando, tem algum projeto que você pode contar pra gente, né? Sobre a PEC, alguma novidade que está vindo aí, alguma coisa que você está fazendo. Ou você pode contar pra gente um pouquinho sobre essas obras. Eu sei que você está construindo coisas fora aí, umas casas bonitas, né? Alguma coisa, alguma novidade que está vindo aí com a PEC. Passar pra gente acompanhar. Conta os segredos da PEC. O segredo é muito trabalho, né? Tem milagre. Obrigado pelas casas bonitas. Tá fazendo... Nós temos projetos que são feitos em light steel frame, que são fora com nossos parceiros, né? Então nós temos em Rifânia, nós temos em Brodowski, temos em Campinas, temos em Pilar do Sul. E todas as São casas em alto padrão, né? Essas todas são alto padrão. E nós temos sim viabilidades sendo feitas de alguns produtos para lançamento no segundo semestre de 2026. Então nós estamos afinando esses detalhes para deixar ali para o mercado o que o mercado tem mais pedido, né? Então são produtos que vão ser bem absorvidos pelo mercado, pelo déficit que nós temos hoje em Araxá. Eu acredito que de 800 a 1.000 residências conseguiria ser absorvido pelo mercado.
e nós não temos nada sendo lançado, pelo menos não que eu saiba. Então, nessa viabilidade para o segundo semestre de 2026, para início da construção em 2027, nós já temos sim alguns projetos norteados que estão sendo estudados e pode ter certeza que nós vamos fornecer isso aí para vocês de primeira mão, para podermos trabalhar até para tirar sobre a ideia do que tem sido mais procurado dentro da home, né? Porque nós precisamos ser assertivos nessa definição. Então, isso é muito importante para nós. O que eu acho que está faltando, Reinaldo? Até a gente comenta muito entre a gente aqui. Casas de alto padrão, cara, os projetos estão ficando muito parecidos, né? É claro que é muito difícil. O alto padrão em Araxá, ele é difícil escasso, fugir. é muito pouco. Casa grande não é casa de alto padrão. As pessoas confundiram isso por um tempo. Sim. Nossa, eu tenho uma casa de 500 metros quadrados que ela é alto padrão. Ela não é alto padrão, ela é grande. É grande. Mas a casa de alto padrão... A Kombi é grande. A casa de alto padrão é onde você usa uma lâmina ultra compacta, esquadria de PVC, você usa um deck U, deca level, você usa alguns itens específicos de acabamento alto padrão. Agora, as pessoas confundem casa grande com alto padrão. Então, nós temos aí esse gap, essa diferença, que as pessoas banalizaram o alto padrão, né? Eu fico tranquilo de falar sobre isso, porque eu tenho propriedade para falar que eu tenho casas de altíssimo padrão. Sim, só eu falar um negócio que eu quero completar, que a gente conversa muito. Os projetos são muito parecidos. Claro que eles fazem uma coisa mais comercial, que a procura, 80% é daquele tipo de projeto. Mas é porque é o seguinte, eu entendi onde você quer chegar. É sobre a questão da arquitetura, né? Nós estamos numa arquitetura um pouquinho morna. É uma né? arquitetura fria, é verdade. Fria, né? A casa é Monótono. fria, não é lar. Mas se a isso é gente uma for. fase. São fases. Mas deixa eu te falar um É negócio. buscar a arquitetura, é exigir arquitetura diferente. Existe a casa que se vende, que a gente tá falando. Uhum. Igual aquela casa do nosso amigo, o Birson, né? Sim. Pegou um terreno de esquina, com vista para fazenda, lá no Village Park mesmo. E fez um projeto totalmente assertivo. Ele fez para ele. E assim, não foi nem com intenção de venda, mas ele foi muito assertivo, né, Guilherme? É uma casa que se vende, é totalmente diferente de qualquer casa que você entrar. E uma casa linda, né? Ela é toda integrada para piscina borda infinita para fazenda. Não vai ter vista permanente, ninguém vai na frente dele. A casa que se vende. A primeira cliente que chegar lá, apaixona e compra, porque a maioria é a mulher que compra, né? Maioria. 90%. Eu digo 95%. 90%. Então, cara, esse tipo de coisa, ser assertivo num projeto que vai encher os olhos, que é difícil, né, cara? É difícil. E é muito arriscado. Tem que investir em projeto, investir em fachada, investir em programa de necessidade da casa. Tem muita casa que fala, não, mas essa lavanderia aqui ficou sacrificada, esse quarto não pega sol, essa área de lazer aqui entra muito sol. Então tem tudo isso que precisa de ser. Mas é difícil acertar tudo, não dá, né, cara? Mesmo com... Acertar tudo é muito difícil. É difícil. Mas você pode diminuir as chances do erro, sim. né? Cobre o peito com a coxa, descobre o pé, né? Então você vai usar, a lavanderia vai ficar legal, mas o quarto não vai pegar a luz. Aí eu vou mexer no quarto, aí a lavanderia vai ficar É pequena. porque às vezes o papel é um pouco mais complexo, Lamberto. Principalmente quem vai construir a primeira casa, geralmente são pessoas que têm um sonho, mas não têm noção. Exatamente. Justamente. Já Então fez ela pra olha ela. um projeto aqui e na hora H, aí você tem que ter uma consultoria igual do Reinaldo. Pra quê? Falar, opa, peraí, calma que ainda dá pra gente ampliar esse quarto. Sim. Eu tô fazendo uma casa lá no Village Park. Eu, cara, adorei tudo. A hora que eu cheguei no closet dela, cara, o closet dela não cabia minhas roupas. Eu falei, cara, não vou vender essa casa. Isso foi semana passada, levei o Lamberto lá. O Lamberto falou, Guilherme, isso não vende? Eu falei, não vende. Eu não tinha batido laje, então você tem que ter ali humildade, baixar a bola, Exatamente. aumentar aquilo, corrigir. vamos corrigir. Vamos melhorar. Porque o papel aceita tudo. A vida real é diferente. Exatamente. Uhum. Quando eu fui fazer a minha casa, eu peguei a arquiteta e ela pegou uma trena, a gente foi em diversas casas. Eu levei ela, porque ela fez uma sala, pôs o papel, ficou tudo muito bonitão. Entra no meu carro, vamos lá. Dá uma voltinha. Mede essa sala aqui. Eu não quero as falas desse tamanho, pode diminuir aqui. Aumenta a minha cozinha gourmet, faz isso, faz aquilo. Aí eu fui na metragem certa, em loco, entendeu? Mas Aí sim, é mas as diferente. pessoas não têm como fazer isso. Não tem. Aí é onde entra esse serviço que o Guilherme tá falando, da consultoria do Reinaldo. Cara. Precisa. Esse Precisa. vai ficar pequeno, Precisa ter isso. Não pode certo. pular etapa. O certo, Reinaldo, seria fazer isso que eu fiz. Pegar o cliente, pôr no carro, falar assim, você quer uma sala desse tamanho? Entra aqui no meu carro, vou te levar a algumas casas. Vou te Essa mostrar o sala que já que é tem. essa medida. Eu quero essa sala. Beleza, a sua sala é essa aqui, tantos metros por tanto.
cliente nesse não tem quadro. essa paciência. Mas- cara, É pra ontem. às vezes quando Além de oferece não ter serviço- paciência, também não tem a noção o que é um 5%, Mas por às vezes exemplo. esse serviço não foi oferecido, cara, é uma consultoria diferente. Sim, com certeza. Mas A falta de tempo todo mundo. a maioria chega e fala assim, nossa, eu quero pra ontem. Mas isso é você ser pensa humano. de realizar. Isso é de ser humano. Mas se você abrir a mente da pessoa pra isso, cara, as casas vão ficar 98%. Concordo. Não, se fosse Acerto, dessa forma, se as entendeu? pessoas fossem com essa A dele linha, foi totalmente assertiva, né? A minha foi assim, dentro dentro da sua necessidade, Dentro da tá sua ali. necessidade. Dentro do Às que o vezes pra Lamberto outra pessoa queria, vai ser, mas mandou pra mim- 100%. Cara, minha casa tem 174 metros, parece que tem 200. Otimizados, né? Muito otimizados. Bem, Eu falo bem que a otimizado. gente, o que você falou é verdade. Às vezes a gente vai avaliar uma casa, né? Uma casa, você fala, meu Deus, que acabamento é esse? A casa tem 350 metros. Aí você fala pra pessoa que vale 600 mil, mas minha casa tem quase 400 metros. É o que a gente fala, né? Uma Kombi não é melhor do que uma Audi A1, né? A Kombi é maior, mas ela não é melhor. Com certeza. Então, assim, O pessoal joga dinheiro fora com metro quadrado, cara, infelizmente. metro quadrado não Eu não traduz gosto de nada. trabalhar. É um projeto. Exato. É um Não gosto de trabalhar com metro quadrado, porque cada projeto e cada execução tem Sim. sua particularidade. Exige. Metro quadrado é uma referência que, para mim, ela é ultrapassada. Metro quadrado, quando você tem precisão e definição 100% dos acabamentos, aí você pode trabalhar. Mas você vai trabalhar o metro quadrado dentro do seu orçamento, que você já tem todos os itens definidos. É onde que traz a industrialização, traz Sim. previsão, né? E precisão no orçamento. Agora, caso contrário, é ilusão. Ah, meu primo fez com metro quadrado. Ele não colocou projeto, não colocou hora de engenheiro, não colocou qual que é o custo que ele tinha de frete, qual que é o custo que ele tinha de material. Os custos indiretos não tá naquele metro quadrado. Para você contratar alguém para fazer, você vai ter que pagar esse custo. Então não fecha a conta. É o que eu falei. Nós precisamos de mudar a cultura de que o fulano, meu tio, meu cunhado, meu sogro falou que fez com tanto, eu também faço. É onde que as pessoas pecam e erram e têm o desprazer Mas de não é nem não só concluir esse a jogo obra. de valor. Tô falando do metro quadrado, o pessoal erra na construção, no tamanho do imóvel. Sim, Eles pegam a casa de 300 metros quadrados, que às vezes tem área que eles vão nem usar, eles estão jogando fora dinheiro com um metro quadrado errado. Joga Entendi. muito em corredor, né? Pô, Joga. Então ele poderia ter uma casa, vou dizer, com 200 metros em vez de 300, que atenderia. Melhor otimizado que uma de otimizado, 300. 100 metros quadrados, ele jogou dinheiro fora. isso é questão técnica de projeto. Então precisa de ter um arquiteto. eu Justamente. concordo. Não é o engenheiro não é arquiteto. Engenheiro mecânico não é arquiteto. Corretor não é E arquiteto. arquiteto Arquiteto é arquiteto. E ele erra Mas também. aí você precisa de fazer o que eu falei. É. Buscar o know-how do arquiteto. É raro um arquiteto que tem know-how e anos de experiência. Tem muita gente que busca preço, não busca valor. É verdade. Você não pode. Eu falo muito sobre a questão da pessoa que acha caro um projeto de 15 mil reais. Se ela acha um projeto caro de 15 mil reais, onde uma casa que ela vai gastar 1,5 milhão, ela não sabe o que ela está fazendo. Se você achou Isso faz toda a caro o diferença. projeto, pode parar por aí, porque a obra ela é 100 vezes mais. Então a pessoa tem que investir no projeto e no planejamento da obra dela, que ela está economizando. Certo. É justamente isso que você falou. Cara, esse serviço que eu falei, cara, dessa consultoria, se o pessoal prestasse essa consultoria, de pôr no carro. Eu sei que é difícil para todo mundo, para arquiteto, para você, nem tem tempo, até mesmo para quem está comprando, quem está adquirindo o produto. Mas esse tipo de consultoria, cara, ia melhorar demais esse projeto. certeza. Muito. É difícil, tem que ter acesso aos imóveis, né? Paciência. É. Né? Mas acaba que, por exemplo, o Renato faz esse serviço. A gente já foi em obras dele, por exemplo, quando tá fazendo casa de uma pessoa, a gente visitou obras dele. A pessoa mesmo lá em Ló, o Rubens lá, por exemplo, eu gostei dessa sala, eu gostei, né? O Guerra às vezes leva, eu gosto de levar O também. Guerra é mesmo a minha obra, É. cara. Várias coisas. Indiretamente faz esse Diretamente a serviço, gente faz, né? Não tá, mas a gente Mesmo com o meu projeto pronto, e eu visitando os imóveis, tirando medida do jeito que eu queria, no meio da obra, para eu executar, eu fui mudando as coisas. Essa parede aqui, não muda que a poste do lugar. Acho que não vai ficar legal aquilo ali. mas E isso aí o é Guerra normal. teve essa... Os ajustes. Esse né? jogo Isso é de muito segurar a normal. caixa, acho que agora começa Isso a executar. Precisa ser feito, né? Ô, Reinaldo, pra gente fechar agora, só te fazer uma pergunta. Existe uma obra tua que é aquele xodó, é aquela que você mais se orgulha de ter feito? Concluída? Ou não? A que ainda vai concluir? Que vai ser aquela assim, que vai... Pô, não, essa aí me Seu deixou prêmio, orgulhoso seu de ter. troféu. Sem dúvida, que mais marcou é o primeiro empreendimento, né? Que é feito. Então, a obra que marcou, que nós estamos chegando no fim, é o Edifício Chicago.
Sim. que é um Lindo, projeto né, que eu cara? tinha Que projeto, visto né? em Goiânia, trouxe a ideia para o meu parceiro sócio lá, o Eduardo, da CBM Construtora, e junto viabilizamos isso e estamos entregando juntos esse prédio que, para mim, é um marco. Então, é o primeiro vertical que faz e, particularmente, eu achei que foi um projeto fantástico, lindo. Inclusive, quem quiser, nós estamos vendendo a cobertura com 4 quartos, sendo 2 suítes aqui. Estamos aí. parceiros aqui que podem viabilizar essa negociação, então fiquem à vontade de entrar em contato. Mas o projeto que marcou foi esse. E É um fala projeto mais, lindo, pessoal, muito fala bem mais. feito. Já negociamos muito com o Reinaldo, né? Não perdemos venda. É. Reinaldo não perde negócio. Difícil perder uma Pega vez. sua casa no negócio, pega terreno, pega carro. Tiver Menino também, lá em casa menino tem 4, mas para trás mais um. gado, jet ski, né? Tudo. Tiver, pode trazer que a gente vai fazer negócio. Com certeza. Um adentro, um projeto que me marcou muito residencial foi a Casa do Quintas, que foi a casa particularmente mais linda que eu fiz. E teve muito elogio dessa casa, que é uma casa em 2 terrenos e tudo, que a gente comercializou ela. É uma casa que fantástica. Então ela tem lá seus quase 500 metros quadrados construído, toda automatizada. Então foi uma casa assim do início ao fim qualidade. Então ela marcou. Ela foi uma casa Que teve os diferenciais. teve os diferenciais. No finalzinho eu tive que entrar, ficar 20 dias dentro da casa para teve 50 pessoas trabalhando em paralelo lá. E muita gente fala, você não cabe essa casa, não cabe esse cabo em 20 dias. Então isso é tudo visão e gestão. Então, até meu sogro falou, ó, não cabava essa casa se não tivesse a visão que você tem e o know-how que você tem, porque eu vi gente demais trabalhando aqui, tinha um serviço demais para fazer, e foi feito. Então nós tivemos vários parceiros que abraçou isso e tudo, então assim, ela me marcou. E é uma casa que ficou linda, maravilhosa. Todo mundo que foi falou, é uma das casas mais bonitas que eu já entrei. Show. Show de bola. Muito Você bom. manda um abraço pro seu sogro, né? Sou Júlio Zotoshi Noi. Exatamente. Cliente grande. meu, quando eu tinha jogado. É o, como se Cara, diz, coração. fantástico. Não, cara, eu sou nota suspeito mil, pra falar, nota mas mil. ele é uma Saudade de pessoa tomar um café fantástica. com ele. Vou trazer ele no imobiliário um dia aqui. Traz ele, ele vai gostar. Pode convidar ele. Gente, foi um prazer estar aqui com o nosso amigo Reinaldo. Um cara aí, 10, empreendedor, espiritualizado pra caramba. A gente troca altas ideias aqui, né? Deus à frente. Deus acima de tudo sempre, né? E esse é só o retorno, né, do nosso Homecast. E isso aqui foi uma iniciativa, a gente tem que agradecer o Reinaldo. Botou pilha, vamos voltar. E ele volta aqui nesse Programa é legal. 5º episódio. E eu tenho certeza que daqui pra frente vai ter muita coisa boa rolando. E com certeza você vai voltar pra gente contar outros casos. Tô à disposição, agradeço o convite mais uma vez e é um prazer e não para. Que precisar aqui pode contar com a gente. Muito obrigado, Não, Reinaldo. foi fantástico, viu? A gente participar desse podcast contigo. Você é um cara, ele mesmo falou, eu também reforço, espiritualizado, né? Um cara de Deus. A gente sempre encontra da igreja também. Faz uma via sacra, né? Já está. Um dia da matriz, um dia no O barreiro. importante é estar rezando, né? Conectado com Deus. Exato, é isso aí. E fico grato pela sua presença. Recíproca é verdadeira. Vamos pra cima, vamos trabalhar e vamos ter mais aí. Vamos embora. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo.